Fala galera, esse vídeo aqui, como eu já falei, é para iniciante, né? Quem tá bem no comecinho mesmo, quem não tem muita noção, é, seja tanto da linguagem C Sharp quanto do Visual Studio ou até mesmo de programação. Mas eu recomendo que a pessoa tenha pelo menos uma lógica de programação, né? Que ela saiba mais ou menos do que se trata as coisas, do que se trata uma variável, uma classe, um método, um loop, né? Esse tipo de coisa assim. Antes que isso aí já é lógica de programação e não vai ser muito o caso aqui dessa videoaula. Então também se você já é mais avançado, pode ignorar aqui esse vídeo. Ou se você é avançado e está em outra linguagem e quer saber como funciona aqui no C Sharp, né? Também dá para você assistir, que eu vou estar passando aí como que é a estrutura, né? Da linguagem e mostrando alguns exemplozinhos aqui, programando em tempo real, vamos dizer assim. Aqui eu estou com o Visual Studio aberto. E eu vou criar um novo projeto, né? A primeira coisa a gente cria um projeto. Aqui a gente pode clonar um repositório do GitHub, né? Do Git, na verdade. Abrir um projeto que já existe na máquina, sei lá, ou uma solução. Tanto quanto uma pasta, né? Para buscar algum projeto que está dentro. Mas aqui a gente vai criar um novo projeto. Eu vou clicar aqui. E aqui ele me sugere vários tipos, né, de projetos, né? Então já vamos começar por isso. Projeto. O que é um projeto aqui, né? A gente tem como base a solution, né, que é esse aqui, ó, a solução. Então, todo a estrutura, ele tem uma solução, né? Deixa eu pegar aqui, eu acho que é pelo Python. Todo o código aqui no C Sharp ele tem uma solução e embaixo ele tem um projeto, né? Uma solução é onde você pode ter vários projetos aqui, né? Independente do tipo de projeto. Mas a estrutura, a cadeia de estrutura é essa. Primeiro a gente tem uma solução. O que é uma solução? Resumindo, um lugar onde que você pode colocar vários projetos dentro, ou somente um projeto, enfim. Não precisa vir entrar a fundo nisso aqui. Eu não preciso criar primeiro uma solução para depois criar um projeto. Qualquer projeto que eu criar aqui, automaticamente ele vai gerar uma solução para mim. Ou eu posso criar uma solução em branco e lá eu posso adicionar vários projetos. Deixa eu tomar um café aqui. Beleza, então aqui a gente tem vários tipos, né? A gente tem o console, que é aquela telinha preta do DOS, aquele projeto que abre a telinha é, é, que abre o próprio de comando, assim, né? Que abre lá, que você faz interações, pedir dados, enfim. É o tipo do console. A gente tem o ASP.NET Core que Web, que é o que ele vem em estrutura MVC, né? Vem com as views, você pode já fazer o front e o back ali no mesmo projeto. Tem essa estrutura Blazor aqui, que é novo também no .NET, né? Já tem uns anos, mas é mais novo, né? A gente tem o projeto de API, né? Onde que a gente vai ter ali nossos controllers para nossa API. O Class Library, que é isso aqui? Esse aqui é um... Quando você compila o projeto, né? Quando você publica ele, isso aqui vai gerar uma DLL. Então a gente pode ter um projeto lá de API, onde que vai estar os controles, né? A comunicação com o mundo externo. A gente fazer aquela parte toda de API ali com configurações de autenticação, enfim. E a gente pode ter esse projeto de library também, para a gente fazer uma regra de negócio dentro dele. E dentro desse projeto de API aqui, a gente chama esse projeto de regra de negócio aqui para a gente usar lá dentro, né? A gente usa bastante. Desculpa, a gente usa bastante para organizar nossos projetos em camadas, né? Com responsabilidades diferentes. A gente usa o Class Library. E aqui a maioria dos outros aqui são repetidos, né? Tem o Azure Functions, né? Que é para trabalhar lá com as funções do Azure. Não vem ao caso agora também, mas enfim. Aqui são os projetos, né? Aqui também temos o React, temos o Angular. Claro que a gente não vai usar aqui o C Sharp no front aqui, mas ele traz uma estrutura já pronta para a gente programar no React, no Angular. E é isso. Hoje, para essa aula aqui, eu vou entrar com mais utilizado, que é uma API, né? Acho que não tem nem graça ficar entrando aqui nesse console, onde muita gente começa dando aula por ele lá, para mostrar. Eu vou entrar aqui na vida real, que é o mais utilizado, que é um projeto de API.
Tem que observar que também é a linguagem, né? Porque aqui no Visual Studio, na plataforma .NET, né, ele tem também o F Sharp e a gente quer usar o C Sharp. Eu acho que no meu, que é o Visual Basic também, F Sharp, mas a gente quer usar o C Sharp, né? Então tá aqui C Sharp, ASP.NET Core, Web API. Vou clicar, avançar. Aqui é o nome do meu projeto, eu vou chamar Introdução .NET. E aqui embaixo ele já tá pedindo o nome da solution, tá vendo? Eu vou criar aqui a solution, pode ser introdução.NET. E aqui esse de cima, introdução.NET API. Aqui na solution vai apagar. Ok, o nome aqui eu vou mudar a pasta. Deixa eu criar. Onde que eu quero que salve o meu projeto? .NET. Beleza, qual que é o framework que eu quero utilizar? .NET Core 3.1, .NET 5, .NET 6. Eu vou utilizar o 5 aqui porque ele é o mais parecido com os padrões anteriores, do 3, do 2, né? E é porque o 6 teve umas mudanças ali na classe startup que não tem mais. Ele tem umas coisinhas diferentes, né? Mas eu vou usar o 5 aqui, que ele vai. É onde que a gente vai encontrar mais projetos assim, mais semelhantes que ao 5, que é parecido com o 3.1, enfim. E aqui não vou querer que utilize HTTPS. Enable Open API Support. Isso aqui é, é como se fosse a documentação da nossa API. A gente vai criar um controle lá, criar os métodos do controle e automaticamente ele vai criar uma documentação que a gente vai abrir no navegador para a gente poder testar a API, né? E ele lá vai mostrar quais os dados de entrada, quais os dados de saída. É, é o que é utilizado com o Swagger, né? Não se apega muito a isso aqui, eu vou mostrar depois, né? Quando eu clico nisso aqui, automaticamente ele vai gerar essa documentação, né? Então vou criar o projeto. Pronto. Ele criou aqui, eu posso fechar isso. E aqui está aquela estrutura que eu falei, né? A nossa solution e aqui o nosso projeto, nosso projeto de API, né? Vamos lá, eu tenho aqui separado aqui o que eu vou estar falando sobre. Solution, projeto, né? Como eu falei, eu posso colocar mais de um projeto aqui. Então vamos lá, falar mais ainda um pouco sobre projetos. Vou aqui, botão direito na solution, adicionar New Project. Agora eu quero um Class Library aqui. E eu vou chamar o mesmo nome ali, introdução.net. Não vai ser API nesse caso, eu vou chamar aqui de, como exemplo, regra negócio, por exemplo. Avançar. Aqui ele pede só a versão do framework. Mantém no .NET 5. Pronto, aqui a gente tem agora dois projetos, né? Um do tipo Class Library e um do tipo API. Aí ele já vem com essa classe aqui básica aqui, posso apagar, não vamos utilizar, né? E acho que é isso. Como eu faço para utilizar esse projeto aqui? O que eu fazer dentro desse projeto aqui na minha aplicação API? Vamos criar aqui então, aqui dentro desse projeto aqui primeiro, então uma pastinha. Eu vou chamar matemática, essa pasta. Estou colocando os nomes em português aqui mesmo, pode ser que eu misture inglês com português, mas é só didático aí. Matemática que eu vou chamar. Vou criar uma classe que chama calcular, né? Um exemplo, não vou fazer nada aqui agora, mas aqui eu posso utilizar o seguinte, ó. No meu projeto de API, eu venho aqui em dependências, clico no botão direito, adicionar Project Reference. Adicionar uma referência de projeto. Quem eu quero? Ele identifica todos os projetos que estão na mesma solução. E ele fala aqui, ó, eu quero adicionar esse aqui, ó. Regra de negócio, eu marco. Eu também poderia buscar em outro projeto, né? Tem um browser aqui. Eu poderia buscar isso aqui, esse projeto em outra aplicação, né? Não recomendo, dependendo que você pode não ter o controle do que está sendo feito nesse outro projeto, né? Mas, enfim, é só uma opção. Então, cliquei ali, dou um OK. Ele já adicionou aqui, ó, meus projects. Então, agora meu projeto API tem acesso ao meu projeto regra de negócio.
Só um minuto. Ok, voltei, estou um pouco gripado. Enfim, uma pergunta. Eu posso adicionar agora o meu projeto API no meu regra de negócio também? Não. Isso não é possível porque senão gera redundância, né? O que é isso? Um depender do outro. Então, quem vem primeiro? Vem o regra de negócio que depende do API ou o API que depende do regra de negócio, então eles geram redundância e a aplicação não permite. E outra coisa, é isso, isso já barra aí. A gente não vai conseguir fazer isso. Então tá, eu acho que projetos tá esclarecido. Qualquer dúvida, vai, comenta aí, pode perguntar que eu respondo. Agora vamos para a parte de classes, né? Eu criei aqui uma classe, né, nessa questão matemática, que é uma classe. Resumindo aqui, classe é um arquivo, né, que a gente cria, ou não, eu poderia ter duas classes no mesmo arquivo, né, com nomes diferentes aqui. As classes têm que ser chamadas diferentes, até mesmo fora. Se eles estiverem no mesmo namespace, né, que aí entra também outro conceito. Namespace aqui é basicamente o nome lógico do meu código na aplicação. O que é nome lógico? Endereço lógico, desculpa, endereço lógico. O que seria aqui esse endereço lógico? Quando eu for utilizar, eu poderia ter outra classe, né, igual eu falei, com o mesmo nome, chamada calcular em um outro projeto ou até mesmo aqui em outra pasta aqui. Poderia ter uma nova pasta aqui, em vez de matemática, sei lá, português, e tinha uma classe que chamava calcular também. Posso fazer? Posso, desde que o namespace seja diferente, né? Nesse caso aqui, o namespace está falando que minha classe está dentro de matemática, né? Regra de negócio matemática. Ou outra classe minha lá do português deveria estar regra de negócio ponto português, ou seja, eles estão em locais diferentes, apesar do nome ser o mesmo, então não teria problema. Na nossa classe aqui a gente pode criar nossos métodos, funções, ou criar um simples objeto, né? O que é um objeto? É, por exemplo, uma pessoa, né? A gente vai fazer um cadastro de pessoas. A nossa classe poderia chamar pessoa e dentro a gente teria as propriedades, nome, e-mail, endereço, enfim, né? Então a gente cria um objeto da pessoa. Ela é retratada em forma de classe também, né? A gente poderia criar assim, ó. Por exemplo, público, class, pessoa. E aqui eu adicionaria as propriedades, né? Dá um prop aqui, tab, é um atalho. Aí vem o nome, mais um aqui, nome e e-mail, por exemplo. Então aqui eu teria o meu objeto pessoa, né? Eu poderia utilizar esse pessoa aqui para preencher o nome e e-mail de uma pessoa e transferir esse objeto para vários lugares do nosso sistema para fazer o que for ser feito com esses dados, com essa informação, né? Eu empacotaria aqui os dados da pessoa dentro desse objeto. Enfim, então classe, né? A gente já falou aqui. Não vou entrar a fundo nessa questão do tipo aqui internal, public, private. Mas o mais básico que a gente vai usar aqui hoje seria o público e o privado. O público a gente pode acessar de qualquer lugar, inclusive lá do projeto API, né? Desse projeto da API a gente conseguiria acessar. Se eu colocasse aqui como private, eu não conseguiria acessar esse método calcular, porque estou falando que é privado e o que é privado eu só vou conseguir acessar aqui dentro dele mesmo. Ok? Então a classe aqui eu creio, né? Deixa eu só fazer uma questão agora. Vamos falar sobre métodos. Um método dentro de uma classe, né? Eu vou criar um método aqui também público. Ali, ele já está sugerindo, né? Eu tenho o GitHub Copilot instalado aqui no Visual Studio 2022. Para quem não sabe, pesquisa aí, é a inteligência artificial do GitHub que prevê mais ou menos o que você quer fazer, né? De acordo com os nomes, né? Igual que ele viu que estou dentro de matemática, a classe calcular, ele já preveu que eu queria um método chamado soma. Então, na hora que eu digitei um public ali, ele já sugeriu, ó, dou um tab aqui, ele já cria para mim. Isso é bom para quem já sabe o que quer fazer. E para quem está aprendendo, não, às vezes não, né? Talvez você consiga entender, ler e entender, ok, aí é válido. Mas quando você quer fazer uma coisa mais complexa e ele sugerir, você não fazer ideia do que ele está fazendo, é ruim porque você não vai estar aprendendo de fato o significado daquilo. Enfim, então eu criei aqui um método somar. Como é que é a estrutura de métodos aqui? A gente tem o modificador dele, se é público ou privado também.
dentre outros, né? Mas a gente vai trabalhar só com público e privado. O retorno, né? Poderia ser aqui um método que não tem retorno, né? Vou duplicar ele aqui, ó. Vou chamar de void aqui. O void é vazio, né? Não retorna nada. E não posso ter com o mesmo nome, com as mesmas entradas, né? Se eu mudar a entrada aqui, e aqui não posso ter retorno porque ele não retorna nada. Fazer isso aqui, ok, só para didática. Então a gente tem o retorno, né? Int, né? Que é um inteiro. Eu estou falando que eu quero retornar um inteiro. O que é um inteiro? É um número inteiro, é 1, 2, 3, menos 1, menos 2. Né? Números que não são quebrados, né? Tipo 1.1, 1.5. E aqui é o nome do nosso método. E aqui são os parâmetros, né? Que a gente pode colocar aqui quantos parâmetros quiser. O nome do primeiro parâmetro é A, o nome do segundo parâmetro é B, né? E também são dois inteiros, né? Separados por vírgula aqui. Então, eu estou falando que eu quero somar, teoricamente, eu quero somar esses dois números. Quando eu chamar esse método somar, eu vou passar o A e o B, e eu vou retornar o A mais B, né? Já estou retornando aqui, ó, já estou dando um return, né? Que ele está pedindo um inteiro, já estou dando um return aqui de A mais B. Então, ele vai somar de fato. Essa é a estrutura do método. A gente, o que eu posso fazer mais aqui? Um método sem retorno, por quê? Talvez eu quero, sei lá, gravar num banco de dados alguma coisa, eu faço aqui a lógica para gravar na base de dados. E, enfim, não quero retorno nenhum. Fica para lá, gravou, tá bom, pronto, né? E aqui, ó, barra barra é para adicionar comentários, né? Para quem não sabe. Então isso aqui é comentário, não é código. O compilador aqui não vai entender isso como código, é um comentário para você comentar sobre o que faz alguma coisa, ou uma observação para algum outro programador ver depois, saber o que está fazendo, né? Não é uma boa prática, a princípio, ficar colocando os comentários em coisas óbvias. Por exemplo, aqui somar. Eu não vou falar um comentário aqui, ó, não faz sentido colocar, ó, método para somar dois valores. Não faz sentido porque isso aqui é bem óbvio, né? Se a pessoa não conseguir entender isso aqui, já está errado. Talvez você vai ter lá uma função bem complexa e difícil de entender. Talvez você teve que fazer alguma coisa, né? Sei lá, uma gambiarra que você teve que fazer, porque só iria funcionar daquela forma, das condições que tinha naquele momento. Então você coloca a observação lá, ó, fiz isso por causa disso e disso. Aí a próxima pessoa que pegar ela vai saber o motivo, né? Que não que você fez de propósito aquela gambiarra. De propósito que eu falo assim, por falta de conhecimento. Enfim. Então a gente tem métodos aqui, né? Public, tanto quanto private, né? Que eu consigo acessar só localmente. E aqui os parâmetros, né? Essa é a nossa estrutura de um método. Vamos chamar esse método somar lá na nossa API, ó. Aqui ele gerou um controller padrão já, né? Na previsão do tempo aqui. Quando você cria um projeto lá, ele já gera esse padrão. Mas eu vou chamar aquele método lá, calcular, ó. Nós estamos no projeto API aqui, no controller, e eu vou chamar o calcular lá. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou criar aqui uma variável inteira chamada som resultado é igual calcular. Eu vou dar um contraponto aqui, ó. O contraponto é um atalho para você adicionar a referência que é aquele namespace, tá vendo? Aquele namespace, ó. E use introdução.net ponto regra de negócio, nosso projeto, ponto matemática, que é a nossa pasta ali. Eu chamei a referência dele, então ponto, certo? Eu vou ter que dar um new aqui, ó, instanciar essa classe, ponto somar. E agora ele está me pedindo lá o parâmetro A e o B. Eu vou colocar, eu quero somar 2 mais 5. Ponto e vírgula no final. Pronto. Aqui chamei nosso método somar. E aqui nessa variável resultado, ele vai ter o valor de 2 mais 5, né? Ele vai lá entrar no somar. Vou dar um F12 para entrar. Vai entrar aqui o meu valor 2 mais 5 e vai retornar 2 mais 5. No caso 7, né? O resultado aqui teria um valor 7. Aquele contraponto que eu dei, né, que eu pedi para adicionar a referência, ele adiciona aqui, ó. Tá vendo? Using. Esses using aqui é outra questão também. São as referências a bibliotecas ou a nossas classes aqui que a gente compartilha, né, pública, né, que a gente pode adicionar. Eu quero usar a matemática, tudo que está dentro
Introdução, .NET, regra de negócio, matemática, eu quero usar nesse meu controle. Então, tudo que está lá dentro, público, eu vou conseguir acessar, porque eu dei esse using aqui, né? Eu adicionei essa referência. Beleza? Então, using é para isso, né? Então, esses aqui, ó, que estão meio claro aqui, ó, o cinza claro, é porque não está sendo utilizado por nenhuma função aqui dentro. Beleza? Tive que fazer uma pequena pausa aqui, por causa da minha cachorrinha que estava aqui latindo bastante. Próximo ponto aqui então agora, já falei de projeto, de solution, de classes, de métodos. Vou falar agora das variáveis, né? Quais os tipos de variáveis que a gente tem aqui no C Sharp. Pode ser que eu esqueça algum tipo aqui, mas enfim, vou falar as que vierem na cabeça. Eu vou usar aqui esse método para criar as variáveis aqui dentro, né? A gente já viu ali o tipo inteiro, né? Então o tipo inteiro aqui, a gente tem o tipo int, chamar de inteiro aqui, é o nome dela. É igual, sei lá, a 10. Não preciso dar um valor, posso poder deixar ela sem valor também. Mas a estrutura de declarar variáveis é essa. A gente coloca o tipo, o nome, se precisar, passa o valor com o igual na frente. Então, tipo, nome, valor. Desculpa. A gente tem o decimal, né, que a gente vai ver também números quebrados, né? Inteiro, deixa eu chamar isso aqui de decim. Vou chamar decim aqui só para não ter o mesmo nome, né? Porque não posso colocar um nome reservado. Eu ali dei um exemplo, 10.5. Esse M aqui é para o tipo decimal, né? Não precisa também, se não quiser colocar. Quer dizer, precisa, na verdade, para me informar que é um tipo decimal. E tem o tipo double também, que são números quebrados. A gente pode ver na documentação da Microsoft todos esses tipos aqui, entender quais são os valores, né? Os menores de cada um e o máximo. O que eu quero dizer com isso? O inteiro, eu posso ter no inteiro até, sei lá, 1 trilhão e 900 bilhões. E o mínimo, menos 1 trilhão e 900 bilhões. Isso para cada um. E dobro, vou dar aqui também um igual, ele sugere o ponto aqui, o dobro que eu não preciso informar, né? Automaticamente ele já define como um ponto flutuante ali. E o decimal também, porém, ele precisa do M para a gente formar que é um decimal. Então, cada um você vai usar lá de acordo com a necessidade, né? De cada do seu projeto, do seu método, do sua classe no momento que você vai utilizar. A gente tem também o string, né? Que é o bem famoso também. String é textos, né? Se trata de textos. Vou chamar aqui texto. Então, um texto, né? Você coloca entre aspas duplas aqui. Então aqui eu poderia colocar qualquer coisa, né? Programe você, por exemplo. Qualquer coisa referente a texto é uma string. A gente tem também o char, que é characters, né? Ele já é por aspas simples, né? Por exemplo, aqui, ó. O que que seria? Deixa eu ver. Se eu colocar aqui um 12, ele já dá errado. O char, ele é um caractere por vez. Então, nessa string aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chars, né? Então, char é um dígito, um caractere de uma string, por exemplo. E ele é feito com aspas simples, né? Ele é utilizado com aspas simples. Então, a gente inteiro, decimal, string, char. Deixa eu ver se eu me lembro de mais algum. Tem também o float. Posso colocar aqui o mesmo 10.5 com F, né? Que é de ponto flutuante ali também, do float. Deixa eu ver se eu estou esquecendo. Agora a gente tem para trabalhar também com datas, que é o datetime. Posso colocar aqui, eu posso criar uma nova data dando assim um new datetime. E aqui eu vou informando, ó. Ele tem as opções, ó, 12 sobrecargas. O que é sobrecarga? São métodos com o mesmo nome, né? Com o mesmo nome, datetime no caso.
só que com parâmetros diferentes. Não, esse aqui só entra esse long aqui. Aqui já entra o long mais esse kind. Aqui já entra o ano, o mês e o dia, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, esse exemplo, né? O ano, eu quero 2022, vírgula, o mês. Agora eu estou gravando aqui mês 6 e o dia 10. Pronto, criei uma nova data, né? Então essa variável vai ter o valor aqui dessa nova data, né? Dia 10/6/2022. Deixa eu ver outro tipo. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui rápida, porque eu não estou lembrando de cabeça. Variáveis. Para mim que tem mais alguma interessante, né? Que eu não estou lembrando. Eu acho que essas são as principais, né? Se precisar de uma outra diferente, só pesquisar lá na documentação. Por exemplo, o inteiro, ele tem um limite, né? Igual eu falei lá do número inteiro, o maior possível. Aí a gente tem um long, que ele é um inteiro, porém maior ainda, né? Ele consegue armazenar valores maiores do que o int. E essas aqui são as nossas variáveis, né? Tem bem mais, mas aqui as mais utilizadas aqui, se eu fosse chutar no dia a dia, dependendo do tipo de projeto, é claro, um projeto comum aí você vai usar inteiro, decimal, string e date, né? Se eu fosse aqui chutar as principais, quais são as principais? São essas aqui que vão ser utilizadas com mais frequência para fazer o que você precisa fazer aí. A não ser que seja projetos matemáticos mesmo, assim, que demanda bastante cálculo. Aí você vai usar todo tipo lá de float, double, enfim, né? Ok. Então falamos de métodos, variáveis, classes, projetos, soluções. Vamos agora para voltar aqui na nosso projeto de API. E a gente vai falar de controller, né? O que é um controller? O controller na nossa API aqui, ele é a última camada de comunicação com o mundo externo, vamos dizer assim. São os nossos endpoints, né? O famoso endpoint, né? Eu vou criar um controller novo aqui só para a gente ver como exemplo. Vou até apagar aqui esse exemplo de previsão do tempo. A pastinha controller aqui, ela tem que ter aqui na aplicação. Vou clicar em cima dela, adicionar controller. Eu tenho aqui já uns controles prontos, né, que eu posso adicionar para o MVC. Desculpa. Que ele já adiciona aqui com os métodos de leitura e escrita, por exemplo, um create, um delete, um get. Aqui já adiciona com o Entity Framework, né, que é um contexto de Entity Framework para conectar na base de dados. Mas eu vou colocar um controle em branco aqui para a gente entender. Todo controle ele vem seguido o nome do controle seguido o nome controller. Então vou criar aqui um controle chamado matemática, né? O exemplo que a gente está usando, matemática. Matemática controle, ele já herda aqui dessa classe controller, mas eu vou herdar dessa controller base aqui, que eu quero utilizar. Porque a controller aqui, ó, você viu, ele trabalha com views, né? A gente não vai usar views aqui, que é no caso o nosso front, né? A gente não vai usar o front-end nessa aplicação, a gente vai trabalhar aqui só com API. Front-end seria a parte, criar um projeto à parte, né? Aqui a gente vai estar falando de API. Então a gente vai usar o controller base. Ele já criou esse método aqui, padrão, né, de index, né, da página inicial, vamos dizer assim. Mas eu poderia criar outro aqui. Vamos lá. Eu vou criar aqui um public assíncrono, uma task. Por causa que é assíncrono, né, ele tem que retornar uma task para mim. Uma iActionResult de nada, não vou colocar nada aqui. E o nome seria, pode ser somar. Boa, já sugeriu aqui. Eu dar um Ctrl ponto para adicionar a referência aqui, né, da task, né, que é da systemtreading.task, né, é do próprio sistema aqui. Então ele adicionou a referência ali. Aqui ele está dando erro. Tem um aqui a mais. Está utilizando aqui a referência, né, porque ele precisa dessa referência para usar
esse task aqui, né, da nossa action, né? Então, o controle a gente baseia no controle e dentro aqui são actions, que é os nossos endpoints, né? Qual que é o meu controle? Matemática. E meu endpoint, o final, matemática barra somar. Então, eu vou ter acesso direto a isso. Se eu tiver outro aqui, vamos criar mais um. Public, um action result também. Agora eu vou chamar de subtrair. Aqui eu vou subtrair também 2 inteiros. E aqui ele já me faz essa sugestão de retorno. Beleza? Os retornos aqui, ele tem que retornar para mim um HTTP response. HTTP response, o que que é? Todo requisição HTTP, ele tem lá os retornos, né? 200, 201, 204, 300 para redirect, 400 para bad request, 401, enfim. Então, tem vários e vários HTTP responses, né? A gente tem o 500 quando é algum erro de servidor. E aqui o OK, ó, ele já é uma palavra reservada da nossa control base, ó. O OK, ele retorna 200 ali, ó, que é sucesso, né? Status 200, OK. Então, dentro do OK, a gente está retornando essa soma. E aqui, dentro desse OK, a gente está retornando essa subtração. Então, se eu quisesse retornar, por exemplo, um bad request, né? O que seria um bad request? Quando a requisição não era de acordo com o esperado, por exemplo. Aqui você estava esperando um inteiro, valores maior que zero, por exemplo. Se o cara mandar aqui zero ou um negativo, se ele mandar um zero ou um negativo, é para ser um bad request. Você não quer continuar com aquele processamento. A gente poderia colocar aqui então a condição if a. Ali, ó, já me sugeriu. Já sabe o que eu estou pensando, o Copilot. Se A for igual a zero ou B for igual a zero, bad request, né? Com a mensagem não é possível somar com zero. Então, ele já me retorna aqui um outro HTTP response, que ali, ó, status 400, bad request. Se não, se passar nisso aqui, ele vai vir retornar o meu OK, certo? Agora vamos ver uma coisa aqui, ó. Outra coisa que a gente precisa colocar no nosso controle aqui, se tratando de API, ali é o que ele já está sugerindo ali, ó, a nossa rota, né? E também dizer que é uma API controller, né? Que se trata de um controle API, ó. Indica que o tipo é derivado do tipo usado para server HTTP API Responses, API, né? Em inglês. E a nossa rota, né? É o endereço, né? Do nosso controller. Eu poderia colocar um nome fixo aqui, matemática, ou eu posso colocar aqui, ó, entre colchetes e o nome controller, que ele vai pegar esse nome aqui, ó. Automaticamente ele pega o nome do controller. Então vai ser na nossa rota lá, quando eu for acessar esse endpoint aqui, somar, ele vai lá, vai ter o endereço do servidor, né? Primeiro, onde que a gente vai hospedar, o local aqui, localhost, barra API, barra o nome do controller, nesse caso matemática, barra somar. Aí sim eu acesso isso aqui. Se for barra subtrair, eu acesso isso aqui. E nos nossos métodos aqui, a gente também pode colocar, né? Vou colocar ali um HTTP GET, né? Que é o tipo que eu quero. Eu estou dizendo que é um GET. E a rota aqui eu posso personalizar. E vou colocar aqui somar mesmo. Poderia colocar outro nome, né? E que ele iria acessar. Ele valida primeiro o que vem aqui. Se eu colocar um nome diferente, somar, por exemplo, a rota não vai ser mais barra matemática barra somar, vai ser barra matemática barra somar traço valores, né? Então vou tirar aqui, deixar somar mesmo. É isso, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se a aplicação está rodando bonitinho. Um erro aqui. Não. Tá. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu já estou no controle, eu vou utilizar a nossa classe aqui de somar, vou criar um que chama subtrair, para a gente interligar tudo já, né? E aqui return já a menos b. E aqui eu tenho que mudar, né, para int, né, que eu quero um retorno, eu quero que retorne agora esse método. E colocar ele como público, senão eu não vou ter acesso a ele.
public int subtrair, public int somar. Aqui tem umas referências que não estão sendo utilizadas, né? Porque todos esses dados aqui, eles não precisam de, já são dados reservados aqui do C Sharp, do framework .NET. Ele nem precisa dessas referências aqui, já são óbvias. Eu posso vir clicar com o botão direito, remover e organizar. Então, só tem agora o namespace. Vou fechar aqui. E eu vou chamar aquela classe nossa lá, aqui em cada um. Vou separar aqui e vou clicar, criar uma variável. Tem a variável var, que eu já vou falar. Result é igual. Vou chamar lá nossa classe calcular. Não estou achando, então Ctrl ponto para adicionar a referência dela. Adicionou ali em cima, agora achei ela aqui. Dei um instanciar, né? O que é instanciar? Dá um new na nossa classe, né? Então eu criei uma nova dela, né? Eu estou colocando na memória um novo objeto do tipo calcular. Então dou um new calcular, né? Então instanciei esse objeto na memória e agora eu posso fazer o que esse objeto tem a me oferecer. No caso ali eu vou usar o somar aqui. Estou passando A mais B aqui como os valores. E o resultado eu vou retornar dentro do OK. Né? Aqui eu posso copiar. E aqui usar o subtrair. E também passar o resultado dentro do OK. Vou colocar o mesmo verificação aqui de bad request. E é isso, vamos lá. Que mais aqui? Tá pronto. Essas duas actions aqui do nosso controle, né, esses dois endpoints estão prontos aqui. Eu vou dar um clean aqui na solution, botão direito, clean. Esse clean, ele apaga todos os arquivos gerados aqui em tempo de execução, né? O build, ele compila nossos arquivos para gerar o executável da API. E eu vou dar um clean, apagar tudo e eu vou dar um executar aqui que ele gera do zero de novo, né? Opa, deixa eu ver o que eu cliquei aqui. Tá certo. Aqui é aquela documentação que eu falei lá no começo, né? Que ele gerou automaticamente, né? Identificou nossos controles, identificou os actions dentro do controller e gerou essa documentação automática aqui, né? Por que documentação? Porque aqui me fala bem claro o que esse método faz, né? Ele me fala o que eu preciso desse método, né? Eu preciso de um A e de um B. E aqui também, né? Um A e um B. E me fala também o que vai retornar. Então a gente pode estar utilizando aqui, ó, dar um try, né? Que é testar. O valor, vou passar aqui um valor 0 em um e 1 no outro, né? Para a gente testar aquele bad request lá. Vou dar um execute. Aí, ó, e tornou 400. Por quê? Não é possível somar com 0. Então ele parou aqui, ó, nessa validação. Vou colocar 1 em 1 agora. Executar. Já me respondeu lá com 200, né? Status code 200 de sucesso. E retornou o resultado 2. Vamos agora no subtrair. Try. Vou fazer o mesmo teste, 0 e 5, 54 pode ser. Já deu bad request, não é possível somar com 0. Então agora eu vou colocar aqui 256 menos 54, né? Executar, me deu o valor 200, né? O status ok. Retornando 202, que é 256 menos 54. Então pronto, né? Esses são os nossos controles. O front-end ou não, poderia ser uma outra aplicação utilizando a nossa API. Não precisa ser especificamente um front-end, mas aqui um front-end, por exemplo, uma aplicação web, uma aplicação mobile, enfim, uma aplicação desktop, qualquer um poderia chamar a nossa API e estar utilizando esses métodos aqui, né, esses endpoints que eu falei. Então, qual que é o endereço desse endpoint aqui? Aqui está Swagger, né, porque é o nome para a gente ver a documentação, mas o endereço desse aqui, ó, matemática somar, a gente pode ver que ele gera aqui, ó, qual que é o endereço qual que foi a URL que ele gerou para executar aquilo, ó. Eu posso vir aqui, copiar. Então ele pega, ó, o local onde está hospedado, né, que é o nosso servidor, está no localhost, barra API, que é esse nome aqui, barra matemática, barra somar, barra API, barra matemática, barra somar. E aqui passa como parâmetro, né, na rota da URL. Não vou entrar em detalhes como funciona isso aqui, mas vou falar aqui basicamente para quem pegar. Eu começo para entrar com parâmetro, eu uso o sinal de interrogação, coloco o nome do primeiro parâmetro, né, no caso A, dou o valor para ele igual a 1.
e vou concatenando, né? Vou somando outros valores. Qual outro parâmetro que eu quero? Eu coloco um E comercial aqui e coloco o valor B, que também é igual a 1. Poderia colocar um 12. Agora vamos dar um Enter aqui nessa rota. Ele retorna para a gente 13, né? Que é o quê? A soma de A, que é 1, mais B, que é 12, 13. Esse seria o endereço, né? Para quem quisesse utilizar essa nossa API, teria que acessar agora, né? E, claro, localhost aqui só eu que vou conseguir. Mas se eu hospedar na nuvem lá e não tiver autenticação, eu conseguiria acessar tranquilo isso aqui. Não vou colocar nenhum parâmetro, vamos ver o que ele dá. Bad request, né? Os valores automaticamente chegam zerados. Se eu não passo o valor de parâmetro, né? Os inteiros aqui automaticamente passam zerados. Beleza. Vamos aqui agora falar sobre o var, que eu falei, né? A variável do tipo var. Eu já falei aqui dos controllers. Ok. Vamos voltar aqui para os nossos métodos, né? O var, pessoal, é genérico. Public int multiplicar, pode ser. O var é genérico, porém, você não pode utilizá-lo como sem passar um valor. Por exemplo, que é o var, vou chamar de teste. Assim, eu não posso fazer isso, eu tenho que falar, ele é genérico, só que ele precisa de um tipo no momento que você chama ele. Ele quer saber se ele é inteiro, se ele é decimal, se é string, o que for. Mas eu não vou fazer assim, eu não vou chegar aqui e falar igual a int, não. Eu passo o valor. Passa um 10 aqui, automaticamente ele vai entender que ele é um inteiro. Olha lá agora, ó. Se eu passar o mouse em cima, ele fala que é system.int32. Se eu passar a aspa dupla e colocar o mouse em cima, agora ele já é uma string. Nossa var já é uma string. Se eu passar aqui um ponto flutuante, né, ele já vai falar que é um decimal. Se eu tirar o M, ele já fala que é um double. Colocar um F, ele já fala que é um single, um float, né? É um float que a gente estava usando. E assim por diante. O var é genérico, tanto para variáveis quanto para objetos, né? Eu poderia instanciar essa classe aqui em um var, né? Vamos lá no controller. Essa classe aqui é igual eu fiz, ó. Var result é igual new calcular somar. Aqui eu já coloquei o somar direto, mas eu poderia fazer assim, ó. Eu só quero instanciar só a classe calcular. Se eu passar o mouse em cima aqui do var, ele vai falar que esse é do tipo calcular. Então tá, o que, que tem no calcular, no result então agora? Result ponto, tem lá, ó, somar, multiplicar, tem nossos métodos estão lá, certo? 1, 2 aqui, por exemplo. Eu poderia colocar aqui outro var, né, para pegar o resultado disso aqui, que esse response era para ser um response aqui. Se eu passar em cima, ele é um int32. Por quê? Porque eu subtrair retorna um inteiro, né? E aqui esse é do tipo classe. E assim por diante, né? A gente poderia ir encadeando aqui, mas o var é isso, ele é genérico. Ele é o tipo que você passa no momento. Seja uma classe, seja uma variável, seja um método. O que que aquilo retornar para a gente, o var se torna, né? Então, beleza. O var também é bem utilizado também principalmente para quem é mais preguiçoso aí, que gosta de usar var para tudo. E agora vamos passar para o nosso próximo tema aqui, que vai ser os condicionais, né? Que é o if e else. O que que são o if e else? É o se e o se não. Vou colocar aqui para retornar void. Vou chamar aqui de condicionais. Não quero parâmetro nenhum, é só para mostrar aqui. Automaticamente já me sugeriu também, olha que maravilha. Um if, né? Só que aqui ele não tem esse valor A e B+. Mas eu vou colocar aqui então só pra gente usar. Olha o if aqui. A estrutura do if é assim. Coloca o if, né? Quer dizer o quê? Se isso aqui for verdade, faça o que está dentro dessas chaves aqui. Pronto. E a gente tem também o else, que é o se não. O else só funciona acompanhado de um se, né? A gente não pode colocar o else aleatório, porque não tem sentido nenhum ele aqui. Ele é só um se não, né? Se alguma coisa não acontecer, cai nele. Aqui ele está lançando uma exceção, né? Deixa eu colocar aqui, adicionar a referência, Ctrl ponto, using. Ele vai dar uma exceção no código lá e vai parar a aplicação com essa mensagem de erro aqui. Isso aqui também tem que saber usar, né? Não vem ao caso, já tem aulas aí depois que você que é novo e está assistindo aqui, você pode, depois que você pegar a estrutura, a lógica, você pode ir no canal e procurar vídeos sobre exceções, como usá-las. E aqui, vamos lá. Então, aqui é verdadeiro.
por exemplo, esse valor chegou a e b. Igual, igual é comparar, eu estou comparando, né? A é igual a zero, né? Não sei, talvez seja. E essas duas barras aqui, elas significam um ou, né? Então, tanto esse quanto esse for verdade, se eu coloquei um ou, qualquer um desses dois que der positivo, o if vai entrar. Então, a igual a zero, beleza, não precisa nem olhar o resto. Então, entrei aqui e dei essa exceção. Não, a igual a 1, beleza, então vamos para o próximo, aqui é um ou, né? Próxima condição. B igual a zero? Então vou entrar. Não é, então não entro, vamos lá para o else. E não, obrigatoriamente, eu sou obrigado a colocar um else. Eu não preciso colocar um else aqui. Beleza? Então, esse é o nosso if, né? E lembrando aqui, ó, dois iguais é comparação, um igual é atribuição. Aqui não funciona porque a gente está dentro de um if. Não posso atribuir um valor para cá. Atribuir que eu falo é assim, ó. X é igual a 10. Eu estou falando aqui, né? Atribuindo. Agora, se eu colocar x é igual a 10, não tem como, porque aqui eu estou declarando uma variável, né? É só nas condições aqui que eu consigo colocar o igual a igual, né? Beleza? Então, esse é um if, né? Esse é um tipo de if. A gente também tem um if ternário, que é feito assim. Vamos colocar aqui var. Result. O que é um if ternário? É numa linha aqui só. A é igual a zero. Caso sim, eu vou colocar uma interrogação aqui. E já vou usar ali, ó. Ele usou, minha variável vai ser uma string, né? Que os resultados que ele estão passando é string. Então, olha aqui. A igual a zero. Se for positivo, depois dessa interrogação, eu falo o que eu quero passar. Se for negativo, 2 pontos, coloco esse valor aqui, somar, por exemplo, né? Poderia ser string, poderia ser passar valor. Se A for igual a zero, então eu falo que é 1. Se não, eu falo que é 10, por exemplo, né? Se isso aqui for verdade, eu caio na condição dentro da interrogação. Se for mentira, dentro dos 2 pontos. E esse valor de cada um aqui vai passar para a minha variável result, né? De acordo com esse resultado. Então, isso aqui é conhecido como if ternário. Aqui, você deve usar o else, né? Nesse caso, que é os 2 pontos. Nesse aqui, você é obrigado a usar tanto o se, né? Quanto o else, que o 2 pontos representa. Então, beleza. São um if, né? Que a gente pode comparar. Poderia ser... Opa, esqueci de um valor também de uma variável que é, nossa, bem famosa, que é o bool, né? O valor booleano, né? Outro tipo de variável, né? Condição, vamos chamar de condim também aqui, é igual a true ou false. Esse é o verdadeiro e falso, né? O bool é do tipo verdadeiro ou falso. Esse só tem esses dois valores. Ou é verdadeiro ou é falso. A gente pode estar usando também aqui. A gente poderia também colocar no if aqui. Cond é igual a true. Se cond for true, faz alguma coisa, né? Entra aqui no nosso if. E o mesmo para o cond 2. Uma dica aqui, um atalho, a gente pode usar, não precisa usar isso aqui, ó. Se a gente colocar em valores que são booleanos, a gente pode colocar só ele sozinho, né? Que automaticamente eu já sei se ele é true ou verdadeiro ou falso. A aplicação já entende aqui, ó. Então, se eu estou colocando ele sozinho, eu já estou perguntando se ele é verdadeiro ou falso. Automaticamente aqui o if, né? Eu não preciso colocar igual a true. Automaticamente meu if já diz, está perguntando, isso aqui é verdadeiro, né? Porque o if espera valores verdadeiros para entrar dentro dele. Então, se isso aqui for true, vai entrar. Se for falso, não entra, né? Posso negar, colocando essa interrogação atrás. O que é negar? Igual ele aqui, ele é true, né? Aqui eu estou perguntando se ele é false. O quê? Porque essa interrogação ele fala, isso aqui é ao contrário do que ele é, do que ele está agora, né? Vamos dizer assim. E se eu colocar o conde 2 aqui, que é false, eu estou perguntando ao contrário, né? Ele é falso, mas eu estou perguntando se ele é positivo, né? Ele é verdadeiro, entendeu? Então, ele nega o valor que está aqui, ó. Se vir true, ele vai perguntar se é falso, e se vir falso, ele vai perguntar se é true. E se for verdade, né? Ele entra lá no nosso método, no nosso if, na verdade. Beleza, então o bool aqui era mais uma variável que eu tinha esquecido, né? Bem utilizada mesmo, então eu não sei como que eu esqueci, era ela que estava na minha cabeça, que estava como faltando. E o nosso if. E agora a gente vai para os loops, né?
O que são loops, né? São laços que ficam repetindo o código, né? Sem parar aqui ou até a condição que a gente quiser. O mais famoso é o for. Eu posso criar um for aqui. Dei um tab aqui, isso aqui já não é do Copilot lá do GitHub, isso aqui é só um atalho, né? Se eu digitar for da tab, ele já cria a estrutura pra gente. E o valor que eu coloco um tamanho aqui 10, né? Eu quero que gire 10 vezes, né? O que é girar? Ele vai passar tudo aqui dentro 10 vezes, né? Como é que é a estrutura aqui, ó? Eu passo o inteiro inicial, né? O valor inicial, que é igual a zero, o i. O nosso i é igual a zero. Dois ponto e vírgula, na verdade. E aqui eu quero que fique girando, aqui é a condição. Eu quero que fique rodando aqui dentro até que i seja menor que 10. Então, quando o i for 9, vai ser a última rodada, né? Então, começa do 0 até o 9, que no caso são 10 vezes. Então, quando o i aqui, ó, e aqui no final, eu incremento, né? Esse mais na frente aqui, ele pega o valor de i e soma mais um. Isso não só no for, mas no próprio código, você passar isso numa variável lá. Variável x é igual a 10 mais, por exemplo. Ele vai fazer vai passar 11 para o x. Então, ele vai fazer o quê? Começa com 0 e vê aqui, i é menor que 10? É, porque é 0. Ok, vai entrar e logo ele já vai colocar, né? I agora, i né? Sempre quando ele entra aqui, na segunda rodada, ele vai dar o i mais. Então, i na próxima rodada vai valer 1. I é menor que 10? Sim, então entra, faz. I mais. I agora é 2. I é menor, enfim, até chegar no 9. Quando chegou no 9, ele entra, faz o que tem que fazer. E já vai virar 10, né? Na hora que ele voltar aqui, ele dá I mais, I é igual a 10. I é menor que 10? Não, é igual. Então não entra. Sai fora do nosso for. Então, esse código que ele fica rodando aqui, sei lá, fazendo qualquer coisa que você queira aqui dentro, né? Pode somar números, conectar no banco de... O que você quiser. O que você quer que repita, ele vai fazer aqui no for. A gente tem também o for each. Aqui tem a estrutura do for each. Ele espera uma lista de coisas já. Ele aqui é diferente do for um pouco, né? O funcionamento, eu não preciso colocar o tamanho, porque de acordo com o tamanho da minha lista, ele já vai fazer isso. Como assim lista? Vamos criar aqui então uma variável var minha lista é igual a new list. Aqui é o tipo agora, né? Eu quero uma lista de inteiros, né? Estou dando um new. Dá um contraponto para adicionar a referência do system collection aqui, que é do list, né? Sempre que eu dou um new aqui, pode observar que eu fecho com abre e fecho parênteses, que é para ele instanciar a nossa classe, né? Estou instanciando essa classe list, que é do próprio framework aqui, do .NET. E estou passando o tipo, né? Eu quero uma lista de inteiros, né? Eu posso nessa lista de inteiros, eu posso trabalhar aqui, ó, minha lista. Nossa. Ponto add, adicionar o quê? O que ele espera? Um inteiro, né? Porque ele é uma lista de inteiros. Então, adicionar o valor 1, ponto e vírgula. Minha lista, ponto add, agora eu quero adicionar o valor 2. Isso a gente poderia estar usando aqui no for, né? Deixa eu colocar aquela aqui acima. Tem esse detalhe também, né? Opa. A linguagem lê de cima para baixo, né? Se essa variável está criada embaixo do for aqui, eu não consigo utilizar ela aqui dentro, porque ela foi criada depois do for. Então, eu tenho que criar ela acima do for para me utilizar ela aqui dentro do for, né? Se ela tivesse aqui, o meu for não teria acesso porque ele ia ser criado, né? Em tempo de execução lá, ele ia ser criado primeiro do que a própria variável que ele estaria tentando acessar. Aqui eu poderia fazer isso, ó. Minha lista.add, o valor de i. O que ele ia adicionar aqui, ó? Minha lista ia ficar adicionando, ó. For ia começar com 0. Primeiro adicionar o valor 0. Ele rodava, ia valer 1, aí ia adicionar o valor 1. No final, minha lista ia ter 10 valores lá dentro de 0 a 9, porque eu estou preenchendo aqui no meu for. E aqui no for each eu vou percorrer minha lista, né? Ele espera um tipo aqui, uma lista aqui, uma coleção de dados, um array que seja. E aqui o item representa cada item dessa lista, né? Vai comportar igual o for aqui. Só que aqui no meu item, né, ele já sabe que é uma lista de inteiro. O meu item automaticamente é um inteiro. Poderia fazer isso aqui, ó. Tá tratando esse item aqui. Deixa eu ver esse erro que ele está dando. Não pode assinar item because it's a for each iteration variable. Tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não deixa. Estranho. Não estou lembrado desse erro. Mas enfim.
Aqui, por exemplo, né, console write line. Isso aqui escreveria no console aqui na aplicação na hora que ele está rodando, né? Ele tem um console e escrever aqui o valor de item, né? O que seria aqui esse item? Esse for each ia rodar a quantidade de vezes de item que tivesse aqui. Se aqui tem 10, a gente sabe que tem 10, porque é essa que eu adicionei ali, mas se tivesse 1 milhão, esse for each ia rodar 1 milhão de vezes, um a não ser que eu parasse ele antes. E cada rodada, esse item representaria a posição atual da rodada. Então, na primeira vez aqui, né, como a gente já sabe os valores, seria 0, aí ele rodava de novo, seria 1, 2, 3, até o 9, né, porque a gente adicionou de 0 a 9 aqui. Então, como que eu paro um for each ou um for? Posso dar um break. O break ele para, né, ele quebra aqui, né, vamos dizer assim, e para de executar. Ele segue o código para baixo. Ou eu posso também dar um continue que ele pula, né? O continue ele pula o dado atual, né? Se eu fizer aqui continue, né? Poderia ser por alguma condição. Poderia colocar um if aqui, ó. If i fosse igual a 5, aqui, ó. Colocar antes ali só para fazer sentido. Continue. Detalhe do if, galera. Eu não preciso colocar abrir e fechar chaves se for só uma linha debaixo do if. Ele já entende que a próxima linha é referente a ele. Se for mais de uma linha, precisa estar dentro de chaves assim, né? Vou até colocar para quem está começando a acostumar. O que é que eu estou falando aqui? Ó? Quando o i for igual a 5, eu não quero que ele continue aqui embaixo. Eu quero que ele vá lá para cima de novo e roda. Então, quando i fosse 5, ele ia vir, continue, ele não ia adicionar na lista, ia pular, ia voltar para o próximo i, né? E dar um i mais, e o i já ia valer 6. Aí aquilo não ia cair mais, né? Porque já está valendo 6. Aí sim ele adicionava. Então, o item 5 iria pular nessa condição aqui. No for each a mesma coisa, né? A gente também tem o while. Olha aqui, o while, a estrutura é assim, né? Por exemplo ali, ó, a sugestão que ele me deu. Vai girando para mim enquanto A for menor que 10, né? E aqui eu estou dando um A++. Esse A aqui, ele já entende que é o inteiro, tá vendo? Que é esse aqui, ó. Ele pegou nosso A e quanto for menor que 10, ele vai girando, né? E vai dando um console, vai mostrando o valor do A. E aqui A++. Na primeira vez, A, sei lá, se entrasse aqui como um, era menor que 10, era, então gira. A vira 2, aí ele vai girando. A vira 3, vai girando. Até que seja menor que 10, ele fica utilizando aqui. A gente também tem o do while, né? Que eu já vou mostrar aqui. Do while. Opa. Cadê? Deixa eu pegar aqui a sugestão também. Do while, né? Uhum. E, não quero mais sugestão não. E aqui é onde eu colocaria meu código, né? Então, faça isso enquanto isso. Só que aqui a diferença de um para o outro é que ele garante que isso aqui vai rodar pelo menos uma vez, né? Essa condição aqui ele vai rodar pelo menos uma vez. Se A aqui já entrasse com valor de 10, por exemplo, ele nem entraria aqui. Aqui ele já garante que o do while já garante que ele vai rodar pelo menos uma vez e depois ele vê a condição. Ah, continua sendo menor que 10? Sim, se sim, roda de novo. Se não, já sai fora do nosso while, né? Acho que é isso por enquanto. As repetições, né? Não vou entrar muito mais em detalhe, senão já confunde bastante, né? Aqui se não é erro não, é do próprio projeto que te dá um clean. Uhum. Clean solution, beleza. O que mais que eu tinha para falar aqui? Acho que é isso. Então, espero ter sanado bastante dúvida aí sobre a estrutura do C Sharp, né? Do Visual Studio aqui, algumas coisas. Isso é bem básico mesmo, é para quem está logo no começo ali, que está bem com dúvida. Talvez aqui sanei bastante dúvida de alguma pessoa. Se tiver mais alguma coisa que eu esqueci, alguma dúvida aí que você tem sempre, a nível básico, assim, né? Desse nível que você não consegue destravar o motivo de alguma coisa, por que isso, por que aquilo, manda aqui que eu vou responder. Então, acho que é isso.
né? Passei bastante em variáveis, de condições, de laços, de classes, de objetos, de solution, projetos, controllers, né? Os controllers aqui, onde a gente cria os endpoints, né? Cria uma API, né? Isso aqui é uma API, galera. Isso aqui já é uma API, né? Por mais que é simples, que só faça isso, subtrair, somar, isso aqui já é uma API. A gente já poderia colocar isso aqui para rodar como API, pronto, a gente tem uma API rodando já. A gente pode falar que a gente já fez uma API, né? Quem construiu isso aqui já pode falar que já fez uma API. Então, se você já entender essa estrutura que eu passei aqui, você já está apto para começar, né? Trabalhar com C Sharp aqui. É, claro, não só isso, muito básico assim, né? Isso aqui é só o conhecimento, mas daí eu sugiro você fazer projetos próprios, né? Pega aqui essa noção básica que eu passei e começa a criar uma API de outra coisa agora. Tem mais vídeo no canal ensinando a conectar no banco de dados. Começa a criar isso, fazer uma conexão com o banco, ou sei lá, ler um arquivo Excel, também tem vídeo aqui. Para você começar a gerar dúvidas, né? Você precisa saber as possibilidades que existem, não como fazer. Porque na internet você pesquisa, né? Eu quero, sei lá, eu quero ler do Excel, conectar na base de dados, salvar esses dados. Tem no canal os dois vídeos referentes a isso, mas você pode pesquisar como fazer, né? Desde que essa base aqui esteja bem clara para você, né? Os tipos de dados, o que é um controller, o que é uma classe, um método, né? Esses projetos assim. Espero ter sanado, então. Fiz aqui de cabeça o que eu lembrei, não foi nada projetado aqui, mas eu acho que já ajuda bastante, né? E é isso, né? Qualquer coisa, pergunta aqui que eu respondo todo mundo. E eu acho que vou ficar por aqui, que a aula ficou bem longa, né? Já era esperado. Mas é isso. Acho que eu cumpri aqui o que eu queria. Valeu, um abraço e curte aí e manda pergunta que eu vou responder.